JB, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, é a Cida Coelho, fonoaudióloga. Você sabe que a Cida prepara os apresentadores, jornalistas, atores da nossa região, até políticos. Ela trabalha ensinando as pessoas a falar e a se comportar diante de outras pessoas. Como a gente está num mundo bastante virtual e o nosso trabalho, o nosso posicionamento ficou virtual, é bom a gente aprender algumas coisas na hora de falar, sabendo que muita gente vai ver e vai reagir a partir daquilo que a gente faz no vídeo. Então vamos conversar com a Cida Coelho para ela explicar um pouquinho para a gente como se comportar nesse mundo virtual. Oi, Cida, tudo bem? Oi, Letícia, que Bem-vinda. prazer falar com você. Obrigada, eu que agradeço. Cida, a gente está falando muito agora diante de uma tela, participando de reuniões, a gente está vendendo coisas, falando do nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho. Geral, todo mundo está fazendo. Às vezes, funcionários fazem isso para a loja que trabalham. Eu queria dicas de como se comportar no vídeo. Vamos começar primeiro com as reuniões. Quando você participa ou de um curso, ou de uma palestra, ou de uma reunião numa empresa, você criou inclusive uma hashtag, né? Ligue a câmera. Liga a câmera. Hashtag ligue a câmera. Porque as pessoas deixam a câmera desligada enquanto estão falando. E isso é desagradável para quem fala, né? Exatamente, extremamente desagradável, empobrece demais a comunicação, porque quando a pessoa desliga a câmera, e assim, a gente depois pode voltar até esse tema, porque tem inúmeras razões pelas quais as pessoas desligam as câmeras, Uhum. porque consome mais dados, e às vezes as pessoas não têm muitos dados, ou porque a pessoa não teve tempo de se arrumar, está de qualquer jeito, está de pijama, ou porque tem muita gente na casa, enfim, tem muitos motivos, mas tem uma outra porcentagem das pessoas, tem um outro grupo que, por pura comodidade mesmo, eu desligo a câmera e eu fico vendo aqui, ninguém está me vendo, está tudo ok. Só que ao desligar a câmera, a gente empobrece a situação de comunicação, porque nós não fomos feitos para falar sozinhos, a comunicação serve para fazer pontes entre pessoas. Então, se eu sou um palestrante, ou se eu sou um professor, e na hora que eu vou começar a falar, todo mundo desliga a câmera, o que eu vou ver no Zoom? Eu vou ver duas letrinhas, a inicial do primeiro nome e o sobrenome, e no máximo uma A fotinho. foto. Mas eu não vejo, eu deixo de ver as pessoas. E numa situação presencial de comunicação, a gente modula a nossa comunicação de acordo com a reação das outras pessoas. Então, há muitos sinais não verbais que a gente perde quando se desliga. Na verdade, nessa situação virtual, já é um trabalho a mais para o nosso cérebro, que fica com o radar ligado o tempo todo em busca dessas informações não verbais, absorver essas informações não verbais pelas janelinhas, ainda quando elas estão abertas, né? Porque se elas forem muitas, elas vão estar pequenininhas, mas elas já são um alento para quem fala. Você pode perguntar para qualquer professor, para qualquer pessoa que tem que falar para públicos nessa plataforma, como é desagradável e injusto falar sem ver as pessoas. Então, por isso, eu criei a hashtag, essa campanha Liga a Câmera, tenho falado bastante sobre isso, tenho dado palestras sobre isso, então eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que esse modelo digital é uma coisa que veio para ficar. Lógico que nós estamos vivendo momentos em que ele é exclusivamente o único meio que a gente tem para se comunicar, mas assim, quando as coisas melhorarem, vai ser uma ferramenta muito importante. Isso que a Cida falou do Ligue a Câmera serve, JB, para palestras, cursos, escolas, reuniões, mas no dia a dia do trabalho e numa entrevista de empresa, a pessoa tem que ter alguns cuidados quando ela vai falar diante da câmera dela. Então, queria que você desse umas dicas. Vou responder a perguntas para uma empresa que quer me entrevistar. Como eu me comporto? Como eu me visto? Para que lado eu viro o computador? Que tom de voz que eu uso? Aquela história de ouvir, esperar a pessoa falar e depois falar. O que você pode dar de dicas para quem vai fazer uma entrevista? Exatamente, assim, bom, tudo que vale para as presenciais vale para as digitais, então não tente ser nada daquilo que você não é realmente, né, porque mentir ou fingir em entrevista de emprego nunca deu certo e não vai ser agora que vai dar certo. Então, a gente tem que ter realmente
ser muito autêntico nesse momento. Então, se vestir para a entrevista de emprego de acordo com como você se vestiria se fosse presencial, respeitando o que a gente chama de dress code da empresa para onde você deseja ir, tá? Então, logicamente que se é uma empresa, um escritório de advocacia, onde o dress code é terno e gravata ou é uma roupa mais formal, você vai ter que seguir esse dress code se você deseja ingressar nesse lugar. A gente tem que estar refletindo aquilo que a empresa representa também. Então, para que a empresa bata o olho em você e veja que você pode ser um dos nossos. E essa questão do visual não é uma questão de preconceito, eu vou olhar a roupa, eu vou olhar o cabelo, eu vou olhar a pele, eu vou olhar, enfim, se fez a barba, se não fez a barba, se lavou o cabelo, se não lavou o cabelo. Não é uma questão de, a gente não escolhe fazer isso. A gente herdou dos nossos antepassados um poder visual muito grande. Então, inconscientemente, antes mesmo da gente ouvir a pessoa e analisar o que ela está falando, o nosso radar para o não verbal, ele já bateu o olho, já gostou, não gostou, achou aquilo agradável, desagradável, sabe? Então, a gente tem que facilitar, principalmente numa entrevista de emprego, para que a gente seja, imediatamente, passe uma mensagem agradável de que a gente é uma pessoa confiável. Ok? Agora, Cida, mas como é que eu faço? Eu vou fazer uma entrevista, mas assim, eu não tenho um ambiente bom na minha casa, eu não tenho nada e vou ter que aparecer. Bom, então, primeira coisa, se você não tem nenhum abajur e nenhuma luz qualquer, procure encontrar um lugar na sua mesa onde você possa estar de frente para uma janela. Então, improvisa uma mesa, você senta de frente para a janela, ok? No caso, eu estou com uma janela aqui, por isso que eu estou virando. Vira para a janela, arruma uma mesinha para colocar o seu computador ou o seu tripézinho para o seu celular, se for fazer pelo celular, para que o seu rosto esteja iluminado. Ok? O fundo tem que não precisa estar muito iluminado, mas você tem que estar iluminado, porque nessa situação que nós não temos o tridimensional, é bidimensional, a gente tem que estar em primeiro plano e o fundo é fundo mesmo, então a luz tem que estar na gente. Muitas pessoas esquecem esse detalhe e às vezes a janela está atrás, senta de costas para a janela, e aí você vira uma sombra, assim, a sua parte de trás vai estar iluminada e a parte da frente vai estar escura. Então, se você quer saber onde está a luz, né, e essa foi uma dica do meu amigo Fábio Capellini, coloque a mão e veja se, nesse momento, eu estou botando a mão aqui, essa parte da minha mão está muito mais iluminada do que as costas da minha mão, porque eu tenho uma luz aqui na minha frente. Então, é só fazer isso na janela, para ver onde é que está a luz, onde é que está mais iluminada, é para lá que eu vou olhar. Que eu preciso ser vista. É um cuidado, isso é um capricho, que não é mimimi, eu garanto, assim, com todas as letras, que isso não é mimimi, isso faz parte da comunicação, e da parte da comunicação que mais importa para a gente sentir confiança e sentir, e permitir que a pessoa entre no nosso circuito de comunicação, que é a comunicação não verbal, que é essa comunicação visual. E, logicamente, que quem vai entrevistar essa pessoa para o emprego vai levar isso muito em consideração, porque ninguém quer uma pessoa que não é planejada, que não está focada. Se ela não se dedicou, se ela não se focou para uma entrevista de emprego onde ela deseja ingressar, que dirá depois que ela estiver que ela já tivesse sido aceita, sabe? Então, assim, bom, enfim, primeiro, ser vista. Segundo, ser ouvido. Então, eu recomendo muito, use um fone de ouvido, porque o fone de ouvido, primeiro que ele te mantém mais conectada e focada e isola um pouco os eventuais ruídos para você não se atrapalhar. Segundo, que quase todos têm um pequeno microfone e por mais básico que seja, sempre é melhor a gente ter um microfone do que a gente falar no viva voz. A qualidade do som fica melhor. Mas a qualidade do som importa sim, porque ninguém gosta de ruído no ouvido, né? Se o outro lado começa a escutar, não é questão de cachorro latindo, mas qualquer interferência assim é muito desagradável. E aí também melhora o tom de voz. Quando você não está com fone, você acaba tendo que falar mais alto e a voz às vezes ganiça um pouco e você não ouve direito, aí você muda a expressão do corpo porque não está ouvindo direito. Então o fone também ajuda nisso. Ajuda nisso, e a gente tem que ficar ligado com quem a gente está falando para ver exatamente essas reações, para ver se a pessoa começa a fazer igual você fez, né, uma cara assim, tipo, ou ela não gostou do que eu falei, ou eu falei muito alto, enfim, eu tenho que ir modulando, e isso acontece o tempo inteiro com a gente, também na situação presencial, a gente modula através disso. Então, mas assim, o que mais acontece é que as pessoas às vezes falam como se estivessem falando consigo mesmas ou com alguém perto, e às vezes falam assim, tipo,
um pouquinho para dentro e vão continuar falando como se tivesse... E aí, é ruim, né? É ruim. Então, assim, eu brinco assim, gente, sabe aquele conselho da avó, conselho da mãe? Moleque, fala para fora, que é fala para fora, significa projetar a voz, significa você pegar aquele ar que você respirou antes de falar e lembrar que ele que vai produzir as palavras e a gente tem que empurrar o som da nossa voz, a gente tem que empurrar as sílabas e as palavras para o ambiente. Então, lembrar de projetar a voz ou lembrar de falar para fora e abrir a boca para falar, tá? Porque quando a gente abre a boca para falar, a nossa pronúncia melhora. Então, muito melhor do que se eu, por exemplo, não projetar a voz. Que é ruim. Aí eu estou falando, parece que eu estou falando comigo mesma, entendeu? Então, não é legal, porque até a sensação a energia é completamente diferente, porque é uma energia voltada para dentro. Logicamente que tudo isso tem a sua medida, a gente deve respeitar, e eu sou assim, a maior defensora da gente respeitar a nossa individualidade, a nossa maneira de ser e a nossa história. Não é preciso que a gente se transforme em uma outra pessoa, porque, voltando ao que eu falei no início, a gente tem que ser o que a gente é, mas capricho nunca é demais, capricho com esses detalhes, luz, som, falar para fora, abrir a boca para falar, mostrar que você sabe que você não está numa situação individual, que você está conversando com uma outra pessoa, e essa outra pessoa precisa entender o que você tem na cabeça, enfim, né? E aí, então, eu vou falar por último, mas não menos importante, é se planejar para aquilo que deseja falar. Okay? Então, se eu vou para uma entrevista de emprego, obviamente eu já fiz aí a pesquisa sobre a empresa, eu já sei qual é o cargo que eu estou aplicando, e eu vou fazer antes, né? Vou pegar uma folhinha de papel, uma caneta e vou rascunhar alguma coisa, eu vou desenhar. Né, eu gosto muito daqueles mapas mentais, onde você começa a fazer igual um organograma, puxa para cá, puxa para lá, para você poder pensar e desenhar na sua cabeça aquilo que você gostaria de falar sobre você e que vá demonstrar por que você deveria ser escolhido e não uma outra pessoa para aquele cargo. Cida, muitas pessoas estão vendendo os próprios negócios, vendendo no sentido de divulgar, na internet, em redes sociais, estão fazendo os próprios comerciais, mas tem algumas regrinhas que são importantes para a pessoa que está falando ou do próprio negócio, ou que trabalha numa empresa ou numa loja e vai gravar stories, esse tipo de, ou mesmo material através de live. A pessoa tem que entender que naquela hora é trabalho e que ela precisa tomar alguns cuidados. E isso significa cuidar do português, pronunciar direito as palavras, ter cuidado com o que fala para não vender algo que não é bem aquilo. Você podia dar algumas dicas nesse sentido também? Eu costumo dizer que quando a gente está representando uma empresa, quando a gente está divulgando algo, quando a gente está trabalhando numa empresa, seja ela qual for, a gente tem que alinhar o nosso CPF com o nosso CNPJ, ok? E o nosso CNPJ tem que ser o mesmo da nossa empresa. E eles têm que conversar, porque não existe essa de a gente pensar na Letícia, que está com JB, e na Letícia, assim, as fronteiras acabaram, sabe? Então, você não é a Letícia do JB, digamos, só no momento em que você está com ele ou que você está entrevistando, você é a Letícia, sabe? Então, o seu comportamento tem que estar coerente com tudo que você falar e divulgar. Então, se eu sou de uma empresa, se eu sou a dona de uma loja, se eu tenho um negócio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alinhar o meu CNPJ com o CNPJ de todos que trabalham para mim. Ou seja, a comunicação, para ela dar certo lá fora, ela tem que começar correta dentro de casa. Então, a comunicação interna dentre os funcionários de uma loja, por exemplo, dentro de uma pequena empresa, ela é o mais importante. E às vezes as pessoas esquecem disso, porque, logicamente, que é importante investir na divulgação externa, evidentemente, é importante investir numa assessoria que vai te ajudar a chegar a mais gente, evidentemente que sim, mas se a gente não faz a lição de casa dentro, isso eu digo assim, gente, não só com o pessoal de vendas, com todo mundo, porque cada colaborador tem uma visão ali, tem as suas próprias crenças também, e é muito importante a gente alinhar a gente como o dono da loja, o dono do negócio, o que eu preciso de vocês, em que direção nós estamos indo, para onde nós devemos nos encaminhar, aonde nós queremos chegar, isso tem que estar tudo muito alinhado. À medida que isso fica alinhado, fica mais fácil que cada um
porque cada um dos seus colaboradores representam você em todos os momentos, né? Uhum. Todos têm que falar a mesma linguagem. Uhum. Então, para que não fique assim, eu só quero comprar se for da Letícia, entendeu? Não, quer dizer, as pessoas têm que ter mais ou menos uma representatividade homogênea, né? Assim, para que fale positivamente da sua empresa. Muito legal. Cida, eu ficaria horas aqui falando e perguntando, mas é um tema, JB, é um tema delicioso, a comunicação. E ela faz parte de tudo, né, Cida? De tudo, da vida de todo mundo, desde o funcionário público até o empreendedor, das pessoas que estão procurando emprego. Comunicação é a liga que faz a vida andar. E a gente em sociedade vive assim, se comunicando. Não tem outro jeito de viver, né, Cida? Exatamente, e nunca foi tão importante, por incrível que pareça. Eu já dizia isso antes em palestras, que as tecnologias foram chegando, mas a comunicação falada, ela continuava importante. Aí veio a pandemia para provar para a gente que mais do que nunca, e assim, aí a tecnologia ficou a serviço da nossa comunicação, mas a tecnologia faz tudo, menos falar pela gente. É assim, verdade. Quer dizer, algumas tecnologias também falam, mas falam o básico, né, aquilo que for possível ser programado. Mas nós humanos podemos muito mais do que isso, nós humanos podemos falar muito mais do que um script programado que os robôs fazem, né, assim, acho que é isso que nos destaca dos outros animais. Então, eu, como sou uma apaixonada pela comunicação, acho, primeira coisa, que tudo comunica. Então, até quando a gente decide não se comunicar, a gente está comunicando. Então, não, eu não gosto desse negócio de comunicação, eu prefiro não falar. Então, ok, você já está se comunicando. Ao fazer essa opção, você deixou um balãozinho vazio. Sabe o balãozinho do gibi, sabe? Sim. Assim, se a pessoa não falou nada, as pessoas que convivem com aquela pessoa não vão ficar com nada na cabeça. Elas vão tentar justificar a ausência de fala ou a ausência de comunicação daquela pessoa. Então, primeira coisa, tudo comunica. E em comunicação, sempre a gente pode melhorar, gente, e em qualquer momento da vida, porque comunicação é um comportamento, é uma expressão daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, pode melhorar a vida inteira, e digo e repito, gente, a comunicação nunca foi tão importante e continuará sendo, e que bom para nós, né? Cida, muito obrigada. Cida Coelho, fonoaudióloga, ela prepara grandes profissionais aqui na nossa região, nessa área de comunicação e até fora da comunicação, na política, em outros campos, trabalha com empresários, com pessoas que querem melhorar a sua parte de comunicação. Cida, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme falar com você, Letícia. Obrigada, JB. Vamos encerrando por aqui. Esse é um tema que a gente adora. A gente vai chamar a Cida de novo, porque comunicação é sempre muito bom, né? Beijo para você. Tchau.